A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler o texto que está em Gênesis capítulo 50, do versículo 15 até o de número 25. Quero ler com a igreja. Diz assim o texto bíblico: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Marqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e farei transportar os meus ossos daqui. Gostaria de ler mais um texto que está em Hebreus 11, 22, que diz assim: Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, obrigado por esse tempo de culto. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, mais um trecho da palavra lida neste culto. E nós te pedimos humildemente que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito mova, Senhor Deus, que modifique, transforme as nossas mentes, que não nos conformemos com as nossas práticas, mas que elas sejam transformadas pela Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a vida de José, nós percebemos pontos de contato com a vida de Jesus. José demonstra uma fé. José, ele olha para o futuro, ele olha como quem vê o invisível. E vai acontecer assim: Moisés vai relevar os ossos, vai estar os ossos de José, em Êxodo 13, 19 vai estar relatado isso. E vai haver o enterro desses ossos em Josué 24, 32. Então, a vida de José, Hebreus vai marcar que ele é um homem de fé, mas não é uma vida ausente de dificuldades. E dificuldades é uma coisa meio que normal nos nossos dias. Se nós olharmos para a semana, nós vamos ver o tombo do PIB, nós vamos ver que o IGPM aumentou e o aluguel aumentou junto, há feminicídios brutais todo o tempo na mídia, há atentados com carro-bomba, mortos na Somália e o pico da pandemia. Aqueles que estão em seus lares, estão se protegendo, são atingidos de diversas formas pela mídia, e muitas vezes a gente nem sabe o que é verdade, o que é mentira, e muitas vezes a gente começa a tomar medicamentos que a gente nem sabe se aquilo serve ou não, porque os dias são maus, as pessoas não têm preocupação nenhuma de quem vai ouvir aquela falsa verdade, ou melhor, aquela mentira.
Os dias são difíceis e muitas vezes nós somos atingidos por algumas angústias da alma e há uma pressão interna e muitas vezes isso é tão forte que a gente chega a pensar que não vamos aguentar, não vamos suportar. E talvez em algum momento você até pensou: aonde está o meu Deus? Eu quero conversar um pouquinho, quero meditar um pouquinho com vocês essa noite sobre uma fé em dias difíceis. Porque se nós olharmos para a história de José antes, não é uma história fácil. É muito bom olhar para ele no final da vida e ver toda essa atitude, esse procedimento. Mas os dias de José não foram fáceis. E eu quero pensar um pouquinho sobre isso. Fé em dias difíceis. O dia mau é real e inevitável. Uma fidelidade tem que ser baseada numa fé, e uma fé que vem de Deus. E devemos descansar nas promessas que existem registradas na palavra de Deus. E eu quero pensar nisso. E eu quero começar pensando: o dia mau são reais e inevitáveis. José passou por momentos de provação, dias difíceis que não poderiam ser evitados. Ele foi rejeitado pelos familiares. Isso está registrado em Gênesis 34, versículo 4, que diz assim: vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Se olharmos no original, uma outra forma de traduzir, já nem sequer o saudavam. Se você vê o texto lido, eles não vão falar com José, eles mandam alguém falar com José, e eles não fazem a referência do parentesco, mas fazem referência que eles são servos do Deus, do pai deles. Porque há 72 anos atrás dessa fala, eles odiaram. Em Atos 7, 9, vai dizer que os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Em Gênesis 37, 28, vai dizer que: vinde agora e matemo-lo. Quando os irmãos de José olham José vindo, olha ele distante, eles desejam matar José. José, aos 17 anos, tem um sonho, e como um adolescente impulsivo, ele relata o sonho, e isso desperta ou aumenta o sentimento contrário que os irmãos têm para com ele. Já tinha um ponto que era marcante, notório, o amor que Jacó tinha para com José, mas o sonho aumenta. E esse adolescente novamente tem um segundo sonho, e novamente ele relata o sonho. E desse momento o pai se manifesta, e mesmo assim o pai reflete sobre aquilo que José estava relatando. E José vai ao encontro dos irmãos, para ver como é que estavam os irmãos, o que estava acontecendo. E os irmãos, ao vê-lo de longe, eles decidem matá-lo. E Rubem decide intervir, e eles acabam no versículo, no Gênesis 37, 28, vai dizer que eles venderam. José foi rejeitado pelos familiares. Não só isso, ele foi trocado por aqueles que deveriam amar. José, ele foi no local de ser um alvo, alguém que receberia amor, ele foi rejeitado. Mas não foi só isso. Ele acaba, um outro ponto que nós vemos aqui, é que ele foi escravo, abusado e injustiçado. Se você continuar lendo o texto bíblico, em Gênesis 39, do versículo 7 ao 13, depois ao 20, vai dizer que José ele ganha a confiança do seu dono, do seu senhor, e ele começa a gerenciar todo o lar, onde aquele homem não se preocupa mais com nada, a não ser comer daquilo que José colocava à mesa. E aquele jovem, a Bíblia vai dizer que ele era um jovem formoso, e a mulher de Potifar se interessa por ele. Então ele era escravo, foi vendido pelos midianitas a esse homem Potifar. Ele começa a servir, e essa mulher se interessa por José, e ela pega e diz assim: deita-te comigo.
Imagina só uma adolescente com seus hormônios e a mulher, com certeza uma mulher bem cuidada, bem vista, ela pega e faz esse convite. E o texto no versículo 8 vai dizer que ele recusa. E se continuarmos, José vai na casa de Potifar, chega ali, não tem ninguém a não ser a mulher, e novamente a mulher age, porque o texto bíblico vai dizer que todos os dias ela o convidava para se deitar com ele, e ele recusava. Mas naquele momento, ele chega naquele local e a mulher o pega pela roupa. Ela vai além dos seus limites. E ele pega e foge, deixa a capa, e ela vai, no versículo 20, vai dizer que ele tentou abusar dela. E José vai ser preso, ele foi injustiçado. Ele não era apenas um escravo, mas ele foi abusado. Ele foi ultrapassaram os limites que poderiam ter para com ele. Ele foge, mesmo assim ele é injustiçado. Mas, além disso, olhando para a vida de José, ele foi preso e esquecido. Preso porque quando Potifar toma ciência da vida, do que aconteceu, ele prende. Ele prende num local onde os prisioneiros do rei eram colocados. Ele fica preso ali. E o carcereiro percebe, confia nele, porque Deus é com ele, coloca ele para cuidar daquele local, e os companheiros que estavam ali, ele olha para aqueles companheiros de cela, um era o copeiro-chefe do rei, e o outro padeiro do rei, e ele observa que aqueles companheiros estavam com afeição triste, estavam abalados, e José conversa, e pergunta, o que aconteceu? E os dois vão contar um sonho que perturbou a mente. E aí José vai revelar, vai falar do sonho. Um deles vai morrer, que é o padeiro. O padeiro-chefe vai ser morto, mas o copeiro-chefe vai ser restaurado. E José diz assim, quando você for restaurado, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Fala de mim para o faraó. E o homem é restaurado, e em Gênesis 40, versículo 23, vai dizer o seguinte, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José passa pela experiência de ser injustiçado, ser preso e ser esquecido, não ser lembrado. Aquele que fez um favor e contava com algo de retorno, não é lembrado. Eu quero aproveitar o que acontece com a vida de José para poder pensar um pouco sobre as nossas vidas. Que muitas vezes nós passamos dias difíceis, e os dias difíceis não podem ser evitados. Ou melhor, muitos deles não podem ser evitados. Um dos textos que nós lemos nessa noite, que me chamou muito a atenção, diz assim, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eu e você temos a nossa história escrita pela mão do nosso Deus, um Deus de amor. Isso está registrado no livro de Salmos. E talvez você olhe e pense assim, mas por que eu passei dias difíceis? Por que eu tenho que passar por essa situação? Por que a minha alma muitas vezes está entristecida, está abalada? Porque muitas vezes o pecado chega, ou melhor, a tentação chega, e chega com tanta vontade que as minhas entranhas se contorcem. Por que essas questões chegam até mim? É porque os dias difíceis, eles chegam, e eles são inevitáveis, mas nós precisamos
aprender com José outras coisas que têm a ver com a fidelidade baseada na fé. José permaneceu firme em todos os momentos, mesmo não sendo aceito. Foi fiel à vontade de seu pai. Jacó chega para José e diz o seguinte: vai ver aonde estão os seus irmãos. Isso está em Gênesis 37, versículo 13 ao 14. Os irmãos de José vão para a região de Siquém e Jacó manda José ir, e prontamente José diz: eis-me aqui. Isso está registrado no versículo 13, mas no 14 vai dizer que e ele foi. Ele é obediente, ele é fiel. Em Mateus 10, 28 vai dizer o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Amados, nós vivemos dias que não são fáceis, mas a nossa vida tem que ser baseada numa fé, numa fidelidade, uma fidelidade baseada na fé, no que Deus instituiu e colocou para nós. Muitas vezes eu e você somos tentados a viver a mentira colocada pela cultura ou pelos ensinamentos dos nossos antepassados. O nosso convite, a palavra nos coloca para nós sermos obedientes, ter uma vida de fidelidade, independentemente das nossas emoções, das nossas sensações, independentemente de como nós achamos que o nosso mundo está, como a nossa vida está. Muitas vezes procuramos ter atitude, uma vida, um estilo de vida que agrada a homens, e pouco nos importamos com o estilo de vida que agrada a Deus. Em Gálatas 1:10 vai dizer o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradassem ainda a homens, não seria escravo de Cristo. A Bíblia vai dizer ainda que aqueles que buscam ser amigo do mundo são inimigos de Deus. Mas outra coisa que nós aprendemos com José, uma fidelidade baseada na fé, é que mesmo sendo solteiro, ele não cedeu à tentação do sexo escondido. Isso está lá em Gênesis 39:12, que eu falei que a mulher chama ele, convida ele para deitar. Ele está sozinho na casa, mas ele não faz isso. A palavra vai dizer em 2 Timóteo 2:22: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Quero ler outro texto, 1 Coríntios 6, 9-10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu quero falar com você que desde 93 eu sou convertido. E no início da minha conversão, eu ouvi em acampamento de jovem que não tinha problema a masturbação. Eu quero falar com você que pornografia é pecado, masturbação é pecado, sexo fora do casamento é pecado. Mesmo que a cultura diga que está tudo bem, não está tudo bem. Nós devemos aprender com José que mesmo sendo solteiro, ele não cedeu ao sexo escondido. Em 1 Coríntios, Paulo, capítulo 7, versículo 9, vai dizer o seguinte: se você está abrasado, então case-se. Ele ainda vai dizer que em 1 Coríntios 6:13, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Eu quero só voltar um pouquinho. O que eu falei em 1 Coríntios 6, 9 a 10, está dizendo muito claro que aquele que tem a prática homossexual, isso é pecado. Por mais que isso a cultura tente flexibilizar, José, através de sua vida, nos convida a uma vida de fidelidade baseada na fé. Se você tem essa fraqueza, lute contra ela como qualquer outro pecado, contra a gula, contra a mentira, contra a bebedice. Mas nós também observamos na vida de José que mesmo chegando ao fundo do poço, continuou fazendo o seu melhor. Vai dizer em Gênesis 39, 12, que o Senhor era com José e veio a ser um homem próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo o que ele fazia. Por pior que ele olhar, se você olhasse para a vida de José, parecia que cada vez mais ele ia indo para o fundo do poço. Ele continuava fazendo o melhor. Ele era escravo, fazia o melhor. Era preso, fazia o melhor. Calvino vai dizer que deve prestar ao Senhor deve prestar aos homens um serviço de tal maneira que, ao mesmo tempo, Cristo mantenha a supremacia de domínio e seja o Senhor supremo. Aqui, realmente oferece a consolação a todos os que se acham sob sujeição, visto que são informados de que, enquanto espontaneamente servem aos seus senhores, seus serviços são aceitáveis a Cristo, como se fossem prestados a Ele. João Calvino está fazendo menção a Colossenses 3:23, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Nessa fidelidade, baseado numa fé, mesmo que você olhe para você e se veja no fundo do poço, no ponto mais difícil, sendo abandonado, vendido, abusado, injustiçado, preso, você permanece fiel à fé que você tem dentro de você, colocada por Deus, fazendo o melhor, sem se vitimizar. Mas a sua vida é uma vida que glorifica a Deus, fazendo sempre o melhor. E por fim, o último ponto que eu quero meditar com vocês nessa noite é que uma fé em dias difíceis, nós devemos descansar na promessa. Se você está com a sua Bíblia aberta, que nós lemos em Gênesis 50, do versículo 15 ao 25, se você voltar e você for no capítulo 48, versículo 21, diz assim: depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. José acreditou na promessa que foi colocada em seu coração. José descansou na promessa da bênção. José recebe a marca do amor do Pai. Isso está lá em Gênesis 37, versículo 3, que vai dizer que, ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Essa túnica era diferente da túnica de trabalho, onde todos aqueles que olhavam para José via algo diferente, marcado na vida dele, o amor do Pai. Isso traz à minha memória quando Cristo acaba de receber o batismo, que é uma marca dessa aliança que nós recebemos. O que ele escuta do Pai, ele diz assim: eis meu filho amado, em quem me comprazo. Isso deve ser algo que deve ser buscado por todos nós cristãos. Nós que recebemos a marca da aliança, que recebemos o batismo, não só nós, mas todos os nossos filhos, aqueles que nasceram desde o primeiro momento, onde nós inserimos esses filhos dentro da aliança. Nós devemos ser filhos que Deus sente prazer, porque temos uma vida que descansa nessa promessa.
nós recebemos o Espírito Santo. Deus nos deu dons e talentos, Ele nos usa para a sua glória. E nesse descanso da promessa, José escolhe não pecar contra Deus. Novamente, Gênesis 39, versículo 9, vai dizer: pecaria contra Deus. Quando a mulher faz um convite, ele pega e diz assim: eu pecaria contra Deus. Eu já ouvi na minha vida alguém chegar para mim assim: pastor, não é justo. Deus colocou o desejo em mim e agora Ele me poda. Eu quero te falar que o pecado dos nossos pais causou um grande estrago na nossa vida. Paulo vai marcar isso, ele vai falar sobre pecado e pecados. O pecado trouxe um grande problema para todos nós, porque Deus criou perfeito e o pecado distorceu. Pedro vai falar em Atos 5, 3 a 4, vai falar que Ananias e Safira, eles mentem. Eles não resistem à tentação. E Pedro chega a falar assim: é teu, por que você mentiu? No descanso dessa promessa, nós devemos escolher não pecar contra Deus. Além disso, nós observamos na vida de José que José confia na presença de Deus. Ao descansar nessa promessa, você olha e vê no versículo Gênesis 39, versículo 2 e Gênesis 39, versículo 21, repetir: o Senhor era com José. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. E no versículo 21 vai dizer: o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno. Em Atos vai fazer essa mesma menção que o Senhor era com José. Em Mateus 28, 20 vai dizer o seguinte: Jesus vai dizer o seguinte: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Um irmão nosso que eu amo aqui na igreja chegou a perguntar para mim assim: é verdade, existem 366 vezes a palavra não temas na Bíblia? E eu só pude dizer que eu li de um estudioso da Bíblia, eu não pesquisei se tinha 366 vezes. Aquilo chamou muito a atenção dele, porque o estudioso chegava a dizer que a palavra não temas, não tenha medo, tinha uma vez para cada ano, até ano bissexto. Mas muito mais existe a expressão: eu estou contigo. Se nós acreditássemos que realmente Deus está conosco, a nossa vida seria diferente. Eu quero concluir pensando com você o seguinte: os dias não são fáceis, a nossa história não foi, ou não é, ou não será fácil, isso é certo. Viver dói, amadurecer dói. Deus um dia nos chamou, nos deu dons, nos deu talentos, já falou conosco várias vezes, falou com todos nós várias vezes, já se manifestou de várias formas. Ele marcou que nós somos o filho amado deles. É nosso dever continuar crendo, é nosso dever resistir ao diabo, é nosso dever não sentir prazer no pecado e ser fiel até o fim. Irmãos, em Tiago 1, versículo 2 a 4, vai dizer o seguinte: meus irmãos, tende por motivo por toda alegria o passagem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Tiago começa dizendo: tende motivo de toda alegria. Cristo passou dias difíceis, Cristo foi fiel até o fim, e Cristo pôde contemplar o fruto do seu sacrifício, da sua vida. Eu quero convidar você que passa esses dias, e não sei como você passa, a se permanecer firme, a aprender com José, a saber que o pecado não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra, que Cristo veio para morrer no nosso lugar, e que nele nós temos vida, e vida em abundância.
Se não gozarmos dela aqui, gozaremos na eternidade. Deus tem preparado algo muito bom, mas é necessário permanecermos firmes na promessa que Ele tem feito para nós. Que Deus te abençoe. Vamos cantar o hino de número